Prepare-se para uma verdade que pode te surpreender. Em 2024, 55 países ao redor do mundo ainda aplicam a pena de morte. E o que é ainda mais chocante, as formas como esses países mantêm essa prática variam de maneira dramática. No Japão, o corredor da morte pode levar os detentos ao limite psicológico, enquanto na Arábia Saudita, as execuções carregam um lado sombrio e rigoroso. Mas hoje, vamos nos concentrar nos 9 países e estados que ainda aplicam a pena de morte de forma ativa. Vamos começar pelos Estados Unidos, um dos poucos países ocidentais onde a pena de morte ainda é uma realidade. Embora cerca de 20 pessoas sejam condenadas por ano, os Estados Unidos não estão nem entre os 10 países com mais execuções. Em muitos estados, a pena de morte foi abolida ou suspensa, mas há 9 estados onde ela ainda é aplicada regularmente. Essas execuções ocorrem principalmente por crimes de homicídio, mas também podem ser resultado de casos raros como espionagem, traição e tráfico de drogas em grande escala. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nesses 9 lugares que ainda mantêm viva essa prática controversa. Fique com a gente para entender a realidade por trás da pena de morte nos dias de hoje. Estados Unidos. A realidade do corredor da morte. Nos Estados Unidos, a pena de morte ainda é uma prática vigente, com métodos que variam conforme o estado. Os 5 métodos utilizados incluem injeção letal, cadeira elétrica, pelotão de fuzilamento, câmara de gás e asfixia por gás. Mas o que realmente acontece com um detento no corredor da morte? Vamos explorar esse processo. 24 horas antes da execução. Os detentos são retirados de suas celas e levados para o que é informalmente chamado de Casa da Morte. Ao entrarem nesse local, essa será a última vez que verão o mundo exterior. Eles passam por uma busca rigorosa e recebem novas roupas. Em seguida, são levados à cela de vigilância da morte, onde passarão sua última noite. Enquanto alguns escolhem tentar dormir, outros permanecem acordados, conscientes do que está por vir. 15 horas antes. Os detentos são despertados, tomam banho e recebem o café da manhã padrão da prisão. 14 horas antes. É a última oportunidade para ver amigos e familiares. Eles têm 45 minutos para realizar chamadas telefônicas, despedindo-se de seus entes queridos. 12 horas antes. Todas as visitas são encerradas. O detento recebe um almoço regular e pode escolher ver um padre ou conselheiro espiritual, proporcionando uma oportunidade de compartilhar arrependimentos e buscar conforto. 8 horas antes. O detento tem a chance de contemplar seu último pôr do sol. Em seguida é permitido escrever cartas, despedindo-se de amigos e familiares. 6 horas antes. Chega o momento da última refeição. Ao contrário do que muitos imaginam, eles não podem pedir o que desejam. Há um orçamento de $30, o que limita bastante as opções. 3 horas antes. As testemunhas, geralmente parentes da vítima, chegam ao local. Em algumas situações, a família do detento também está presente. 1 hora antes, o detento é levado à Câmara da Morte, escoltado por uma equipe de 5 guardas e é amarrado a uma cadeira ou cama. 12 minutos antes. As testemunhas são conduzidas à sala de observação. As cortinas se abrem, mas a janela é unidirecional, significando que o detento nunca vê as pessoas assistindo à execução. 10 minutos antes. O detento tem a oportunidade de dizer suas últimas palavras. Se desejar, pode receber a visita final de um padre ou conselheiro espiritual antes que a execução aconteça. Atualmente, existem cerca de 2.500 pessoas no corredor da morte nos Estados Unidos. Muitas vezes, as execuções levam décadas para serem realizadas, uma vez que os detentos têm direito a múltiplos recursos legais. É importante lembrar que a história da pena de morte nos Estados Unidos não foi sempre assim. Embora o corredor da morte na América seja severo, ele não se compara ao que se encontra na Arábia Saudita. Vamos seguir e descobrir a realidade sombria que envolve essa prática nesse país. Arábia Saudita. A Arábia Saudita continua a ser um dos países com um número elevado de execuções anuais, registrando uma média superior a 185 por ano. O que chama a atenção é que essas sentenças são aplicadas não só em crimes graves.
mas também em situações que envolvem delitos menores, como roubo, traição, crimes relacionados a narcóticos e até infrações de natureza pessoal, como abandono de certas crenças religiosas e relacionamentos considerados fora da lei. O país emprega 3 métodos principais de execução, todos vistos como severos. O pelotão de fuzilamento é um deles, enquanto a lapidação e a decapitação com uma espada curva, a cimitarra, também são práticas comuns. Em muitos casos, após a execução, os corpos são exibidos publicamente, com o intuito de servir como uma advertência para a população. Diferentemente de outros países, onde os processos de execução podem levar anos, na Arábia Saudita essas punições costumam ser realizadas rapidamente após a sentença. Enquanto aguardam, muitos prisioneiros enfrentam condições difíceis, sendo mantidos em isolamento na prisão de Ali. O contato com suas famílias é frequentemente limitado, e os detentos muitas vezes enfrentam intensos desafios psicológicos. As execuções costumam ocorrer dentro do mesmo ano da condenação, refletindo a rigidez das leis e a velocidade com que as sentenças são aplicadas. Coreia do Norte, um dos corredores da morte mais brutais do mundo. Na Coreia do Norte, praticamente qualquer ação pode levar à pena de morte. As condenações incluem tramar contra o país, colaborar com nações inimigas, visitar sites estrangeiros, assistir a filmes ou programas de TV de outros países, ouvir rádios internacionais e até retornar ao país após deserção. O controle do regime é tão rigoroso que até mesmo o tio do líder Kim Jong-un foi condenado à morte. Os métodos de execução incluem fuzilamento, enforcamento, decapitação, até ser atingido por um míssil. Algumas dessas execuções são realizadas publicamente. Os prisioneiros no corredor da morte são enviados para campos de trabalho forçado, onde podem ser obrigados a trabalhar até 20 horas por dia. Muitos não resistem às condições brutais. Para aumentar o sofrimento, a Coreia do Norte aplica uma política de punição coletiva, onde a família inteira do condenado é enviada para os mesmos campos de trabalho, garantindo que ninguém ouse desafiar o regime. Estima-se que a Coreia do Norte execute, em média, 150 pessoas por ano, tornando-se um dos países mais temidos em termos de aplicação da pena de morte. China, o país com o maior número de execuções no mundo. Quando o assunto é pena de morte, a China se destaca por um motivo alarmante. É o país que mais realiza execuções no mundo, com uma estimativa anual superior a 1.000. Na China, a lista de crimes passíveis de punição com a morte é extensa, abrangendo desde fraudes financeiras de grande escala e até dissidência política. Além disso, o país aplica a pena de morte para crimes como pirataria, corrupção, espionagem e até para casos de sequestro de aeronaves e contrabando de pessoas. O que diferencia a China de muitos outros países é que o status social ou o poder de uma pessoa não garantem imunidade contra essa punição. Em 2022, o ex-político Fuang Ha foi sentenciado à morte após ser condenado por aceitar subornos de quase 17 milhões de dólares. Já em 2014, o bilionário Lou Han também foi condenado e executado por corrupção no ano seguinte. As execuções na China são realizadas por 2 métodos principais: pelotão de fuzilamento e injeção letal. Enquanto aguardam sua execução, os prisioneiros enfrentam duras condições nas prisões chinesas. Eles muitas vezes são obrigados a trabalhar em jornadas exaustivas de até 16 horas diárias. O controle sobre os prisioneiros é tão severo que eles têm suas cabeças raspadas e são orientados a manter o olhar sempre fixo no chão. A pena de morte na China não poupa ninguém e é aplicada com uma severidade extrema, mesmo para aqueles que ocupam cargos de poder ou têm vastos recursos financeiros. Japão, o corredor da morte mais severo entre as democracias. Quando falamos de países que ainda aplicam a pena de morte, o Japão é um dos casos mais surpreendentes e cruéis. O Japão é o único país democrático que mantém o corredor da morte em pleno funcionamento, com uma média de 5 execuções por ano. No Japão há apenas 3 crimes que podem levar à sentença de morte: homicídio,
traição e crimes contra o Estado. E, normalmente, para ser condenado, o crime precisa ser de uma gravidade extrema, como tirar a vida de várias pessoas. Uma das características mais marcantes do corredor da morte japonês é o sigilo sobre a execução. Ao contrário de muitos países onde os prisioneiros são avisados com antecedência da data de sua execução, no Japão, os detentos são informados apenas 1 ou 2 horas antes de serem levados para a execução. Isso significa que eles vivem anos sem saber se aquele será seu último dia de vida ou se ainda terão algum tempo. A incerteza acaba sendo tão perturbadora que muitos presos acabam sofrendo intensamente, tanto física quanto psicologicamente. É que as famílias dos detentos só são notificadas após a execução ter ocorrido, sem qualquer chance de um último adeus. Enquanto aguardam sua sentença, os prisioneiros são mantidos sob um regime extremamente rígido, considerado um dos mais severos do mundo. Eles são orientados até sobre a maneira correta de se sentar em suas celas, sempre com o olhar voltado para baixo, sem poder levantar os olhos. Também não podem falar, a menos que sejam diretamente questionados. Além disso, o trabalho forçado faz parte de sua rotina, com longas jornadas diárias que chegam a ultrapassar 13 horas. Esse cenário faz do Japão um dos países com as práticas mais rigorosas em termos de pena de morte, mesmo entre as democracias, levantando muitas questões sobre os direitos humanos e o impacto psicológico dessas práticas. Somália, o único país africano com execuções públicas. Entre os países que ainda aplicam a pena de morte, a Somália se destaca por suas condições extremas e práticas singulares. Conhecida como um dos lugares mais perigosos do mundo, a Somália é o único país africano que realiza execuções de forma pública, o que inclui métodos como enforcamento, pelotão de fuzilamento e até lapidação. Apesar da gravidade dessas práticas, a Somália executa, em média, cerca de 13 pessoas por ano. As sentenças de morte na Somália são aplicadas para crimes como homicídio, traição e espionagem. No entanto, há também casos em que a pena capital é imposta por abandono das forças armadas e por crimes considerados de ordem moral, como renunciar à fé islâmica, trair o cônjuge ou por envolvimento em relacionamentos homossexuais. As condições para os detentos no corredor da morte na Somália são conhecidas por serem extremamente precárias. Eles aguardam suas execuções em prisões notoriamente superlotadas e insalubres, o que adiciona mais sofrimento à espera. Um dos locais mais temidos é a prisão de Mandera, considerada a pior do país, onde os presos enfrentam um ambiente de grande opressão e dificuldades físicas. A situação na Somália levanta questões sérias sobre direitos humanos e o uso da pena de morte em cenários de extrema vulnerabilidade social e política. Bielorrússia, a última nação europeia com pena de morte. A Bielorrússia é o único país europeu que ainda mantém a pena de morte em vigor. O governo pode aplicar a pena capital para crimes como traição, sabotagem e conspiração para a tomada de poder, uma prática que reflete o status da Bielorrússia como a última ditadura do continente. Essa nação realiza, em média, 2 execuções por ano, o que a coloca como um dos países com menores números de execuções, mas ainda assim, controverso no cenário internacional. Os prisioneiros que aguardam a execução são enviados para prisões rigorosas, famosas por abrigar presos políticos e infratores graves. As condições dessas prisões são extremamente duras, contribuindo para o debate sobre direitos humanos e o uso da pena de morte na Europa. Embora o número de execuções seja baixo, a permanência dessa prática na Bielorrússia gera indignação entre organizações internacionais e países vizinhos. Indonésia, um país que ainda aplica a pena de morte por narcóticos. A Indonésia atraiu a atenção internacional em 2005, quando 9 cidadãos australianos foram presos por tentar contrabandear narcóticos, enquanto 6 deles receberam sentenças de prisão perpétua. 2 foram condenados à morte e, em 2015, foram executados por um pelotão de fuzilamento. Esse caso gerou indignação em todo o mundo, especialmente na Austrália, mas a Indonésia continua a aplicar a pena de morte,
principalmente para crimes relacionados a narcóticos e pirataria. A pena capital é uma medida que o governo indonésio defende como parte de sua política severa contra o tráfico de drogas. Mesmo com a repercussão internacional, as execuções no país permanecem uma realidade, levando a questionamentos sobre os direitos humanos e a justiça no tratamento de prisioneiros. A Indonésia segue determinada em sua postura firme contra o crime, mantendo a pena de morte como parte de seu sistema legal. Índia. Sentenças severas e condições extremas no corredor da morte. A Índia apresenta um dos corredores da morte mais rígidos do mundo, onde os prisioneiros podem ser condenados à execução por uma vasta gama de crimes, como homicídio, narcóticos, sequestro de aeronaves e espionagem. Em 2023, o país emitiu 120 sentenças de morte, o que demonstra como a pena capital ainda é amplamente utilizada. As execuções realizadas por enforcamento ou pelotão de fuzilamento seguem um processo rígido e ocorrem em condições de grande superlotação prisional. As prisões na Índia são conhecidas por suas condições precárias, com celas pequenas, escuras e superlotadas. Os prisioneiros só são informados sobre a data de sua execução poucos dias antes, o que torna o ambiente no corredor da morte ainda mais angustiante. A aplicação da pena de morte na Índia levanta questões sobre direitos humanos e a eficácia desse sistema penal em um país com um sistema judicial tão sobrecarregado. Enquanto o mundo caminha em direção a um futuro mais justo, esses países ainda usam a pena de morte como ferramenta de controle e intimidação. O que isso realmente diz sobre a justiça em seus regimes? Será que o poder de vida e morte deveria estar nas mãos de qualquer governo? Isso é algo que todos precisamos refletir profundamente. Qual desses corredores da morte você considera o mais aterrorizante? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se ainda não se inscreveu, aproveite para fazê-lo e não perca o próximo vídeo.